Grama. Bom, hoje nós vamos começar o nosso dia falando sobre as coisas que estão e não estão sob nosso controle. Porque, na verdade, isso afeta diretamente as nossas escolhas. E as nossas escolhas definem quem nós somos, definem quem nós seremos e, enfim, fazem com que nós sejamos melhores a cada dia ou piores. Vai depender muito das nossas escolhas. As nossas escolhas definem não só isso, mas definem também o nosso caráter, que ou a gente tem ou não tem. Caráter é uma coisa importante, que depois eu vou falar mais à frente sobre isso, mas antes eu me lembrei de uma história que eu acho interessante contar para vocês. Eu me lembro de que há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa onde eu era um simples funcionário, e um funcionário de vendas. E eu sempre fui muito observador. Eu sempre via a vida como um jogo de xadrez, onde nós devemos medir a cada passo pelo menos 32 posições ou prováveis acontecimentos. E isso não eram ilusões para mim, eram na verdade coisas que me afetavam muito. Mas só que eu fazia isso de uma forma interessante, porque ao mesmo tempo que eu pensava nas reações das pessoas diante da ação que eu ia ter, eu pensava muito também na forma com que eu poderia agir. Então eu ia ter uma ação e eu pensava nas prováveis reações das pessoas à minha volta. Mas eu não dava a devida importância a essas reações. Essas reações simplesmente me serviam para que eu atingisse o ponto, o objetivo que eu queria, na verdade, né? Então, naquela empresa, eu queria imediatamente ser gerente e muito em breve diretor. E eu tinha começado como um simples vendedor, haviam vários outros que eram muito mais antigos do que eu lá dentro. Mas isso nunca me importou, porque eu sempre me senti capacitado o suficiente para ser quem eu quero. E aquilo que eu coloco como meta, como objetivo dentro da minha vida, como uma necessidade de realização, eu realizo em pouco tempo. Por quê? Porque eu não dou a importância, eu não gasto a minha energia com as coisas que não estão sob meu controle. Eu sempre pensei sobre isso, embora eu questionasse e pensasse na reação das pessoas, aquilo não estava sob meu controle. Eu simplesmente me preparava para ter as reações certas. E como eu poderia ter certeza de que eu teria a reação correta diante das variáveis que eu criava? Porque eu tinha certeza absoluta de estar concentrado e totalmente concentrado com a minha energia somente naquilo que estava sob meu controle, ou seja, na forma que eu ia reagir. Então eu ia ter uma ação, provocar uma reação, onde eu teria que reagir depois. Então eu focava na minha reação. Eu estava preparado para tudo o que estava por vir. E eu nunca saberia o que estava por vir, porque o futuro, ele é um... O que eu posso dizer do futuro? O futuro é algo que a gente não pode nem mesmo pensar nele. Porque o futuro é um abismo negro, um abismo sem fim. É algo que nós não controlamos. O futuro não está diante de nós para que nós possamos controlá-lo. Nós temos um sonho a realizar, nós temos desejos. Isso tudo está sob o nosso controle. Mas como as pessoas vão reagir a isso e pensar sobre isso, não está. Aliás, falando em pensar, uma outra coisa que eu acho muito importante dizer para vocês, um pouquinho, vou me afastar um pouco da história para contar isso para vocês. Por que nós damos tanta importância ao que os outros pensam de nós? Isso não está sob nosso controle. Então nós não devemos dar importância ao que uma pessoa pensa sobre nós, o que ela fala, qual é a nossa fama. Isso não está sob nosso controle. Está sob nosso controle a forma que a gente age, a forma que a gente reage. Isso sim está sob nosso controle. Então, eu não posso dar importância e gastar a minha energia com aquilo que não está sob meu controle. E as reações e os pensamentos das pessoas não estão sob meu controle. Eu não posso, de forma alguma, estar pensando sobre isso. Está deixando que isso me consuma? Não. Então eu nunca pensei como que a pessoa pensava sobre mim, o que ela achava de mim. Isso não importava para mim. Eu não dava importância a isso. Eu dava importância, sim, a atingir a minha meta, atingir o meu objetivo. Então, voltando para a história, eu me lembro que eu
precisava de um destaque, porque no trabalho de vendas ou em qualquer lugar que você for trabalhar, você tem que se destacar. De que forma? Primeiro, você tem que se dedicar o máximo possível àquilo que você faz e aprender profundamente o máximo que você puder de pesquise, mas pesquise muito sobre o que você está fazendo, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre tudo que está envolvido com o que você faz. Então, na época, eu trabalhava com vendas de imóveis, eu era corretor de imóveis, mas eu não bastava para mim conhecer sobre como vender. Vender é uma coisa, claro, eu fiz cursos de vendas, eu inclusive depois me tornei palestrante e tudo mais, mas isso é outra história. E nesse meio tempo eu criava, eu pensava em como conhecer melhor. Então, além de como transformar característica em benefício, que é o único jeito de você vender um imóvel é você trazer benefícios para quem compra, né? Despertar desejo de compra na pessoa. Além disso, eu me preocupava muito com o que acontecia depois. O que era uma construtora? Como era formado? Como era feito? Né? Aí eu comecei a desenvolver em mim, depois de muita pesquisa, o conhecimento sobre como era montado o famoso business plan, que eles chamam de planejamento de vendas, né? Business plan. Então o business plan ele é formado você primeiro tem que fazer uma pesquisa de demanda, você tem que conhecer a região, o território, a terra, quanto é pago pelo metro quadrado, e fazer uma conta que leva um tempo para se fazer, né? Eu conseguia fazer aquilo no papel e caneta, impressionante, que é a conta de custo e benefício. Se vale a pena lançar um prédio naquela região diante da demanda e diante digamos, capacidade de compra das pessoas que estão e que moram naquela região. Então existem classe A, B, C, D, né? Então para todo tipo de imóvel. Eu fazia o quê? Eu criava dentro de mim um momento que muitas pessoas não entendiam. Eu via e procurava o imóvel certo na região certa, que muitas pessoas às vezes não queriam ir para vender. E eu falava com o meu gerente, olha, você me põe naquele prédio. Ele virava às vezes para mim e falava, mas Alexandre, na época eu usava um pseudônimo, Miro, ele falava, Miro, mas ali não é um prédio que está vendendo, né? Me coloca lá, por favor. Daí ele me colocava. Me colocando naquele prédio, eu sabia a demanda daquela região. E eu sabia onde se encontrava o cliente daquela região. Eu mesmo fazia um anúncio e trocava ideia com o porteiro, quando eram prédios prontos, quando eram prédios que não estavam prontos, trocava ideia com aqueles rapazes que ficam na frente da obra, para que quando chegasse o cliente eu tivesse a chance de atendê-lo profissionalmente. E eu era um grande profissional de vendas, porque eu conseguia transformar todas as características daquele prédio em benefício, fazendo assim com que aqueles clientes que entravam eram poucos, mas eram bons clientes. E eu conseguia assim vender muitas unidades em lugares que ninguém vendia. Passado um certo momento, eles começaram a me colocar somente em grandes lançamentos. Em grandes lançamentos eu nunca me preocupava, porque enquanto todos estavam preocupados um com o outro, quem vendia mais, quem vendia menos, quem podia, quem fabricava, e eu só me preocupava em atender bem o cliente, porque é só o que estava sob meu controle, o resto não. A forma que eu ia atender o cliente, o profissionalismo que eu ia dar, o conhecimento que eu passava para eles, fazia com que eles se sentiam seguros. E quando você traz segurança para uma pessoa, você consegue tudo o que você deseja. Isso pode ser no fórum comercial ou pode ser de fórum íntimo também, pessoal. Então, vou fugir um pouco da história, quando a gente acredita que é realmente importante uma pessoa para nós, no âmbito pessoal, como que você faz para que essa pessoa goste de você? Entendeu? Você já despertou a atenção dela. Você já conseguiu criar interesse dela sobre você. Mas nunca faça que esse interesse seja baseado naquilo que você não é. Faça aquilo baseado naquilo que você é. Procure ser o mais autêntico possível. As pessoas autênticas, elas têm vantagens sobre as outras. Porque quando você desperta o interesse de uma pessoa sobre aquilo que você realmente é, você não precisa depois deixar de ser. Porque você é aquilo. Você não está aquilo, você é. Que é uma grande diferença entre o que você está e o que você é.
Então, veja bem, o que você é muito importante. E é muito importante ainda vocês praticarem e conhecerem um pouco de filosofia. O estoicismo, por exemplo, eu vou falar mais adiante sobre o estoicismo. O estoicismo ele é uma prática muito, mas muito interessante que nos ajuda a ter uma vida plena. Existe até o manual de vida que eu quero, num próximo vídeo, estar passando para vocês. E lá eu vou passar várias, eu vou começar com 7 lições, depois eu vou passar, são mais 10 lições, e eu vou passando para vocês formas de vocês adquirirem uma força interior, uma crença interior em si próprio, em vocês mesmos, para que vocês possam realmente ser cada dia melhores. E com autenticidade, com caráter, com lealdade, com todas as virtudes que são necessárias para nós sermos pessoas de bem nesse mundo. Não nos importa a grande fortuna, mas a fortuna chega até você. Mas não nos importa, aquilo realmente é passageiro, é algo que pode vir e de repente ir embora, como aconteceu algumas vezes na minha vida. Então eu quero dizer para vocês, voltando à história original, que então eu passei aí para lançamentos. Isso tudo aconteceu em 2 meses. No 3º mês eu virei para o diretor e falei, olha, eu acho muito interessante o trabalho aqui, eu estou me destacando bem, eu estou ganhando bem, eu não tenho o que reclamar, mas eu quero ser gerente. E ele olhou para mim, deu risada e falou assim, nós temos já 5 gerentes e eu não tenho vaga para gerente, né? Eram 5 gerentes que tinham na empresa. E ele falou assim, eu não tenho vaga. Eu falei, não, mas eu monto a minha própria equipe, eu não preciso da... Ele falou, não, aqui as equipes já são formadas e tal. Ele foi contra todos os meus argumentos. Eu não acreditando que eu não ia ser gerente naquela empresa, porque eu tinha colocado uma meta para mim de até 3 meses eu ser gerente. Eu havia então voltado para o meu pensamento original, né, de ser gerente, e continuei fazendo o meu trabalho sem pensar realmente naquilo tudo. Então, minha energia estava voltada totalmente para o foco daquilo que eu desejava. E aquilo que eu desejava estava sob meu controle. O que aconteceu? Um dos gerentes, ele acabou se namorando com uma menina, casou-se e ia mudar para os Estados Unidos. Então ia haver uma vaga de gerente. Nossa, ficou polvorosa. Várias pessoas lá que iam ser gerentes. E eu virei, fui de novo ao meu diretor e disse, olha, eu quero fazer uma aposta com você. Ele falou, como assim? Eu quero fazer uma aposta. O gerente que mais fatura aqui fatura 5 milhões. Eu faturo 10 milhões se você me colocar no 1º mês. Ele falou, isso é impossível. Eu falei, eu faturo 10 milhões no 1º mês. Ele me colocou. Olha, gente, foi um trabalho árduo. Eu trabalhava de segunda a segunda. Mas eu consegui fechar com quase 13 milhões de reais naquela época, muitos anos atrás. Então, entendam que como eu consegui isso? O estoicismo me ajudou muito, porque eu pratiquei, eu consegui com a prática do estoicismo, que é focar a minha energia naquilo que eu posso controlar, eu consegui ter a reação, eu fiz com que a equipe produzisse muito mais. Eu estava presente em todos os momentos dos fechamentos. Eu não deixava um corretor com uma simples proposta, mesmo que sem cheque, naquela época era obrigado a pegar cheque, mesmo que sem cheque, eu não deixava aquele cliente deixar ele escapar. Eu olhava o perfil do cliente, eu sabia se eu podia levar ele para outro produto, se eu podia diversificar. Então, isso tudo fez de mim um grande profissional na minha área. Mas por que isso aconteceu? Porque eu pesquisei, porque eu me aprofundei, porque eu tive conhecimento geral de como tudo funcionava. Essa história, ela é uma pequena história de um pequeno momento de vida que eu tive, mas eu atingi os mais altos níveis que pode se atingir na construção civil. Tanto para os imobiliárias como em construtoras. E isso pelo Brasil afora, não foi só aqui. Me tornei palestrante de vendas, mas isso tudo é uma outra história. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que a prática do estoicismo, ela faz com que nós consigamos ter uma vida plena. O que é uma vida plena? A vida é sazonal,
ela é feita de altos e baixos, você uma hora está muito bem financeiramente, ou no pessoal, outra hora você está muito mal, ou você não tem nenhum dos dois, aquilo você perde, entre aspas, né? Porque na verdade nada é seu, então você não perde nada. Mas isso tudo faz com que nós pensamos, poxa vida, como eu posso ter uma vida plena se a vida é sazonal? Bom, a plenitude da vida não está no que acontece, nas adversidades, nos problemas, ela está na forma que você reage. E é só isso que está sob o seu controle. Então, se você não deixar que essas coisas te afetem, se você não permitir que a opinião das outras pessoas sobre você afetem você, façam de você uma marionete, porque se você se deixar afetar por tudo que acontece à sua volta, porque as pessoas falam, você vai agir de acordo com o que as pessoas desejam. Então você vai acabar sendo uma marionete delas, quando na verdade você deveria ser você mesmo, só você. Isso só depende única e exclusivamente de você. Pense bem, pense direito, faça as escolhas corretas, mas faça isso pensando em você. O que é bom para você, continua. O que não é bom para você, corta. Então é muito importante que você esteja preparado para cortar da sua vida aquilo que não lhe faz bem. Porque aquilo que não lhe faz bem é realmente coisas que não estão sob seu controle. Por que insistir? Eu vejo muitos casais, isso acontece muito no pessoal. Eu conheço muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, eu converso muito, e eu acabo tendo, as pessoas me perguntam, às vezes, poxa vida, eu estou com uma pessoa assim, 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 e eu não consigo, essa pessoa não entende, eu já falei várias vezes, ela não muda. Gente, pelo amor de Deus, como que nós podemos mudar alguém? Como que nós podemos controlar uma pessoa? Nós podemos chantageá-la por algum tempo, talvez, nós podemos enganá-la por algum tempo, talvez, mas tenha certeza absoluta de que nós não controlamos essa pessoa. O coração dos outros é terra que ninguém pisa, que ninguém anda. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu quero que vocês entendam que nós devemos pensar naquilo que nos faz bem e cortar imediatamente, entendeu? Sem dó nem piedade, aquilo que não é bom para nós. Façam isso, mas façam isso de verdade. Façam isso agora. Estejam preparados para resolver todas as dificuldades da sua vida, da vida de vocês, nesse exato momento. Escolha agora quem você vai ser, entendeu? Ou seja, seja sempre uma pessoa melhor. Mas para que isso aconteça é necessário você se libertar dessas amarras todas que a vida trouxe para nós. As próprias redes sociais, elas acabam trazendo para nós várias amarras. E quando, na verdade, nós temos uma família enorme, entendeu? Onde nós podemos aprender muito em como sermos nós mesmos. Nós devemos usar isso a nosso favor. Aliás, nós devemos usar tudo a nosso favor. Até mesmo os grandes problemas, as grandes adversidades, as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, nós devemos agradecer, porque tenham certeza absoluta que é para que nós possamos adquirir conhecimento e nós possamos adquirir a grande vontade de superar essas dificuldades. Então, superação se adquire através da dificuldade que nós podemos passar. Então, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos algo muito ruim acontecendo em nossas vidas, a superação e o agradecimento dessas coisas fazem com que nós sejamos melhores. E pode ter certeza absoluta de que vai mudar, porque você vai focar a tua energia naquilo que é bom para você. Quando você foca a tua energia, você atrai. Você pode ouvir isso em todas as palestras, em todas as pessoas que falam sobre energia. As próprias pessoas, até mesmo aqueles que são religiosos, eles falam muito sobre energia. Pode dizer sobre outros aspectos, de outra forma, com outras palavras, mas no fundo, não passa de energia. Então, ter fé também é focar a nossa energia. Quando você tem fé e fala de Deus, você fala que Deus controla a sua vida, isso é mentira. Antes de continuar, eu quero deixar claro que eu não acredito que Deus controle a vida de ninguém. Porque se uma pessoa tem a vida controlada por Deus, de verdade,
ela jamais discutiria nem se ofenderia com ninguém, com nada. Porque se Deus está sob comando da vida dessa pessoa, ele não deixaria isso acontecer. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Essa pessoa seria perfeita. E essa pessoa não existe. Não existe a pessoa perfeita. Então, Deus não controla a vida de ninguém. Entregar a sua vida a Deus significa querer melhorar todos os dias. Mas isso é um trabalho árduo, entendeu? Porque você vai ter que agir conforme os ensinamentos de Deus, de Jesus, nosso Mestre. Então você vai ter realmente que ser uma pessoa melhor a cada dia através desses ensinamentos. Então, se nós usarmos a religiosidade para comparar certas coisas, nós vamos estar num campo vasto, onde pouquíssimas pessoas conseguem realmente ser aquilo que elas dizem ser. Porque há uma grande diferença em falar e praticar, né? O hábito faz o monge ou o monge faz o hábito? Pergunta engraçada. É claro que o hábito faz o monge. Se você quer ser melhor, crie um hábito melhor todos os dias da sua vida. Crie bons hábitos. Acostume a acordar cedo. Comece por isso. Acorde às 5, 5 e meia da manhã, no máximo. O bom é 5 horas da manhã. Acorde às 5 horas da manhã, vá tomar um banho. Logo que você acordar, tome um banho, refresque-se, prepare-se para o dia que está por vir. Entendeu? Façam anotações que serão importantes daquele dia sobre você. Não sobre o que vai acontecer, sobre você. Prepare-se para a sua vida naquele dia. E antes de mais nada, agradeça. Agradeça por tudo que aconteceu no dia anterior. Agradeça pelo dia que você está recebendo. Agradeça por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de conquista. Agradeça por estar chegando cada vez mais perto do seu objetivo. Agradeça. Seja uma pessoa agradecida. Nós temos dificuldades, claro. Eu mesmo estou passando por uma muito grande, uma prova muito grande. Eu tive um AVC, eu tenho meu lado esquerdo quase todo paralisado. Quase não mexo essa mão até um certo ponto só. Mas eu não mexia nada, nada. Eu me lembro de quando eu mexi a primeira vez esse dedinho aqui. Nossa Senhora, que felicidade, esticado. Eu mexi a ponta do dedo. Eu então tive a certeza de que eu voltaria a andar. Eu tenho uma cadeira de rodas que está lá guardada, lá fora. Não aceito aquilo. Eu não vou ser um inválido. Por quê? Porque eu não quero. Porque não é meu desejo. Isso está sob meu controle. O esforço que eu faço todos os dias, as dores que eu sinto todos os dias, os problemas que eu enfrento todos os dias, eles são coisas que acontecem de fora para dentro, então não estão sob meu controle. As minhas dores sim, as minhas coisas sim. Eu então faço o melhor tratamento que eu posso. Mas isso é uma coisa pessoal, e eu não quero falar sobre isso. Como eu estava dizendo anteriormente, nós então devemos estar muito, mas muito bem focados naquilo que nós desejamos. Porque isso sim está sob nosso controle. E o conhecimento, não adianta, a pessoa, eu tive a oportunidade de estar como gerente, como diretor de vendas de alguns lugares, e eu tive pessoas que trabalharam para mim, e quando eles saíam às 6 horas, quando dava 5 e meia, eu estava olhando para o relógio. Aquilo me irritava. Até que eu pensei bem e falei, não vou mais pensar sobre isso. Não vou deixar que isso me afete. Mas essa pessoa realmente deixava de ser uma pessoa que eu considerava um bom funcionário. Automaticamente. Por quê? A pessoa que realmente está preocupada em realizar um bom trabalho, em crescer na vida, em ter sucesso, ela não se preocupa com ela, ela se preocupa com o trabalho dela. Ela se preocupa em fazer cada vez melhor aquilo que ela faz. Se ela é uma simples secretária, ela quer ser uma super secretária, ela vai entender toda a rotina do escritório. Ela vai entender tudo como funciona para poder dirigir aquilo. Daí, aquele que é o patrão dela vai ver a secretária como realmente uma pessoa de muito valor. Então, o valor parte de você. Você tem que se valorizar para que as outras pessoas te valorizem. Sem a valorização que você próprio se dá, você jamais vai conseguir que alguém te valorize. Você jamais vai conseguir isso. Então, entendam, nós somos pessoas que devemos estar
conscientes daquilo que está sob nosso controle. Eu falo muito sobre isso, porque o estoicismo diz muito sobre isso. Basicamente, ele vai trazer, são várias as lições, mas sempre eu vou trazer para vocês como fundamento de que nós só podemos gastar a nossa energia naquilo que está sob nosso controle. O que não está sob nosso controle, nós não devemos dar importância. Entendeu? A importância que nós damos àquilo, na verdade, não é aquilo. É a nossa forma de reagir àquilo. Então lembre-se sempre disso, lembre-se todos, de que nós temos que dar importância à nossa reação. Como reagimos diante de um problema? Como nos prostramos diante de alguma coisa que não está do nosso agrado? Vocês não devem se afetar por essas coisas e muito menos, mas muito, muito menos, deixar que a opinião dos outros prevaleça sobre a sua, principalmente sobre você mesmo. Então você não é o que os outros falam, você é o que você pensa de você. Você é uma pessoa boa. Só assim você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então faça isso. Crie um hábito diferente, um hábito melhor para a sua vida todos os dias. Então comece a trabalhar para você mesmo. Porque senão você vai entrar, sabe aonde? No campo da preguiça, da procrastinação. É muito fácil, se nós nos deixarmos levar pelas ideias alheias, pelo que os outros falam, que a gente entre no estado de procrastinação. Porque aí nós vamos ficar preguiçosos, nós vamos perder a vontade de fazer as coisas, nós vamos criar e viver de uma forma muito ansiosa, nós vamos ter inúmeras ansiedades pelas coisas que não vamos fazer bem. Então pensem sobre isso. Eu tenho inclusive uma história interessante sobre isso. Uma história que pode mexer muito com vocês e comigo quando conto, porque é uma história de perda. Só que eu só fui entender o que era perda quando na realidade eu vi que nada daquilo era meu. Aquilo me era dado emprestado porque eu estava num determinado momento, eu estava numa posição, eu estava vivendo um mundo diferente do que eu vivo agora. Mas agora eu tenho muito mais, tranquilidade, eu deito a minha cabeça e durmo, eu não tenho os problemas que eu tinha. Eu vi, com o passar do tempo, que aquilo não valia a pena. Que todas aquele dinheiro, aquelas viagens, aquelas coisas todas que eu tinha que fazer, elas eram, na verdade, uma inverdade da minha vida. Eu estava numa posição, mas ela me custava muito caro, meu lado pessoal. Me deixou muito doente. E quando eu perdi aquilo que não era meu, eu senti muito. Mas depois, com a compreensão e com a filosofia, e com o estoicismo principalmente, eu fui entender que nada daquilo realmente importava. Que o que importa para nós é aquilo que nós temos e que nós conquistamos através do que nós possuímos, através de nós mesmos, através da convicção de que tudo o que está ao nosso redor é o que nós podemos agradecer. Eu agradeço por cada uma das coisas que eu tenho aqui à minha volta e que também são passageiras, que também vão ficar com o tempo. Sabe o que eu vou levar comigo? É o conhecimento e o amadurecimento que eu consegui durante todos esses anos. Eu amadureci muito, eu cresci muito, eu consegui entender melhor cada momento da minha vida, depois que eu me tornei quem eu sou. Eu não me considero um sábio, mas muitas pessoas dizem que eu sou sábio. Me promovem como um sábio, porque eu tenho resposta para quase todas as perguntas. Inclusive você que está assistindo esse vídeo agora, não deixe de fazer seus comentários. Me faça perguntas, pergunte sobre o que eu falei, comente, fale, se expresse, comece se expressando. Talvez se você começar se expressando ali, aqui nos comentários, você vai ganhar pontos para você mesmo. E eu vou ter respostas para você. Nós vamos poder nos comunicar, e isso vai ser muito importante para a sua vida e para a minha. Porque todo conhecimento adquirido, se não passado adiante, deixa de ser conhecimento.
Então não adianta eu ter o conhecimento vasto que eu tenho sobre a vida, sobre filosofia, sobre uma série de coisas que eu posso dividir e compartilhar com vocês, se vocês não estiverem preparados para ouvir ou não estarem com a vontade de fazer os seus comentários. Comece com isso. Faça um comentário. Arrisque-se. Pergunte alguma coisa e eu lhe responderei. Pode ter certeza absoluta de que eu responderei a todos os comentários, todas as perguntas que forem feitas no nosso vídeo. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Eu quero agradecer muito aqueles que estão nos escutando, que estão nos prestigiando todo esse tempo, todos esses minutos, eu não sei quantos minutos foram, mas que estão aí junto com a gente durante esse tempo todo e que escutaram parte da minha história. Eu não dei as 7 lições primeiras, mas esse vídeo continua. No próximo vídeo eu estarei passando para vocês 7 lições que vocês devem seguir para serem mais felizes e terem uma vida plena. O meu muito obrigado, 1000 beijos de luz para vocês, porque onde há luz não há escuridão. E lembre-se, pense nisso, eu estarei aqui preparado para vocês.